Salve povo, aqui é o Zelota de volta com mais um vídeo da nossa saga dos grandes comandantes da antiguidade. E nesse vídeo eu trago a história do Seleuco Nicator, ele que foi um dos generais de Alexandre o Grande, se tornando ali um diádoco, os sucessores de Alexandre, e enfrentou seus antigos companheiros de combate e acabou fundando o seu próprio império, o Império Seleucida. Então vamos ver como foi sua origem, algumas passagens de sua história nas batalhas ao lado do Alexandre e essas guerras dos diádocos até a fundação do Império Seleucida. Mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos, já bota no like, compartilhem, gostem desse tipo de conteúdo. Para quem chegou agora aqui, sejam todos bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade e Idade Média. Só dá uma conferida na minha videoteca, tá tudo separado lá nas playlists. Me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram, Robozelote, e no Facebook. Os links estão aí na descrição, porque o YouTube não está recomendando os vídeos e está cortando o alcance do canal. Então é importante que vocês sigam para poder saber quando os vídeos estão sendo postados. Também tem a nossa área de membros, que é o Acampamento Zelota, onde lá vocês vão ter acesso a vídeos exclusivos e tudo o conteúdo que eu não estou falando no canal, eu falo por lá, beleza? Vídeos todas as quintas às 20 horas, sempre com metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Vamos para a história de Seleuco I Nicator. Bom, Seleuco I Nicator nasceu no ano de 358 a.C. na vila de Achiklar, que já teve seu nome alterado, era o nome histórico dessa cidade, e hoje é a cidade de Evropos, que fica lá em Kilkis, na histórica Macedônia. Hoje esse município, hoje é um município que fica lá na Grécia, no caso. Bom, assim como os outros generais sucessores de Alexandre o Grande, no caso, tivemos outros nomes importantes que fizeram parte dessa guerra dos diádocos, que foram o Cassandro, o Ptolomeu e o Antígono. Bom, o Nicator, que a tradução para o nome dele, significa invencível ou vencedor. Ele veio de uma família nobre lá da Macedônia, assim como os outros colegas dele, generais. O pai de Seleuco chamava-se Antíoco, que era um nobre e também foi general do exército do Filipe II da Macedônia, justamente aí o pai do Alexandre, que a gente já viu aqui nessa mesma saga. Bom, o nascimento do Seleuco, ele tem um misto ali de mitologia aí. Bom, segundo essa história mitológica, a mãe de Seleuco, que se chamava-se Laódice, ela afirma que Seleuco não era filho de Antíoco, mas que era filho do deus Apolo. Bom, segundo ela conta essa história de que ela tinha tido um sonho em que ela sonhava que ela recebia um anel e esse anel tinha um símbolo de uma âncora. Então Seleuco ele nasceu com um sinal de nascença na coxa dele que tinha um símbolo ali que parecia muito uma âncora. Então esse sinal de nascença dele parecia com uma âncora. Então isso vai fazer com que o Seleuco mais tarde vá reivindicar ali um título de divindade, assim como Alexandre tinha feito também. No caso do Alexandre, nós temos a história desse nascimento dele ligado a Zeus, que ele teria sido um filho de Zeus, e acontece a história em um outro vídeo aí, acho que foi no vídeo do Filipe II. Então confiram também esse vídeo do Filipe II aí, que está muito bom. Bom, então a relação de Seleuco com Alexandre, ela é desconhecida. Não sabe se eles eram muito próximos ou não. Até mesmo porque, de qualquer forma, que sabe que o Seleuco ele acompanhou o Alexandre nas campanhas que o Alexandre fez contra o Império Persa, claro, com o objetivo de derrotar o Dario III. E foram vários combates até finalmente os macedônios conseguirem conquistar o Império Persa Aquemênida em 330 a.C. A única certeza que tem dessas campanhas do Seleuco que ele participou é que ele foi comandante de uma tropa especial que era chamada de Hipaspista. É um nome dificilzinho de falar. Bom, essa tropa ela era conhecida como os Escudos de Prata.
eles eram tipo uma tropa de elite, ficavam entre a cavalaria e a infantaria. Os membros dessa guarda, eles eram cuidadosamente escolhidos, sempre eram nobres, mas também de preferência que fossem homens com força física e também fossem muito bravos, né? Que tinham que ter ali a bravura para fazer parte dessa tropa. Bom, os hipaspistas, eles eram conhecidos pela habilidade que eles tinham de se mover. Então eles eram sempre requisitados e importantes nas batalhas em que aconteciam em terrenos acidentados e também nos combates corpo a corpo. Bom, a presença de Seleuco ela é pouco mencionada nas fontes antigas, nas batalhas de Alexandre, até a batalha de Hidaspes, que foi a batalha que aconteceu contra o rei Porus, que era o rei da Índia. Enquanto Alexandre cruzava ali o rio Hidaspes e se preparava para enfrentar o rei indiano, que tinha ali os seus elefantes, né, que na antiguidade eram como fossem tanques de guerra. Então Alexandre ele vai mudar a sua formação defensiva, colocando seus arqueiros, que eram 1000 arqueiros que ele contava nessa batalha, na frente da cavalaria, para servir como uma proteção para a cavalaria contra os elefantes. Na sequência tinha a infantaria, tinha o restante da cavalaria e depois vinham os hipaspistas, que eram comandados pelo Seleuco. Bom, essa mudança que o Alexandre fez na formação do seu exército acabou sendo bastante favorável para ele na batalha. Os elefantes acabaram não tendo esse confronto direto com a cavalaria de Alexandre, e esses elefantes também, eles foram mais prejudiciais do que favoráveis, né? Causaram mais danos aos próprios indianos do que para os macedônios. Bom, à medida que o Alexandre ele ia se movendo contra os persas, nas batalhas amplamente conhecidas, como a Batalha de Grânico em 334 a.C. e a Batalha de Isso em 333 a.C., e depois, posteriormente, Galgamela em 331 a.C. O Alexandre ele tinha como objetivo unir os dois mundos, né, que era o mundo do Oriente e o mundo do Ocidente, espalhando a cultura helenística. Bom, Hidaspes, onde hoje é conhecido como Rio Jhelum, lá na Índia, foi o último combate de Alexandre. Após sair vitorioso contra o rei Porus da Índia, os homens de Alexandre já começaram a hesitar em seguir adiante e ir mais além. Alexandre queria até os limites do mundo, mas os seus homens já estavam cansados de estarem muito tempo fora de casa, passando por batalhas e andando por lugares extremamente exóticos também, né? Exóticos no lado positivo e também negativo, né? Essas batalhas na Índia mesmo, pelo amor de Deus, aquelas florestas fechadas, né? Não sei se vocês assistiram um filme de Alexandre o Grande, lembro que eu vi no cinema na época, mas revi um tempo desse aí, porque eu não lembrava de mais nada. Mas me recordo de uma cena no filme em que os Alexandre entra com os seus soldados em uma floresta e eles veem macacos em cima de árvores. Os homens de Alexandre atiram flechas nos macacos, imaginando que eram homens disfarçados, pendurados ali nas árvores como espiões para observar o exército de Alexandre, até depois que eles entenderam que não eram homens, mas que eram animais. Mas enfim, era então, um mundo muito desconhecido para eles. Então, por conta dessa questão dos homens de Alexandre não quererem ir mais além, ele acabou tendo que retornar para a Babilônia, onde lá ele vai ter que resolver algumas questões. Houveram algumas rebeliões nas satáprias, já satáprias na época dos persas, onde que vão fazer parte, claro, agora do Império Macedônico, mas também os próprios homens de Alexandre vão começar a se rebelar por conta de ter que aturar persas fazendo parte do exército nessas campanhas que depois posteriormente foram feitas na Índia, como também de terem que se casar com mulheres persas para poder firmar ali território, teve aquelas alianças, enfim. Só o Seleuco aqui não reclamou disso aí, né? Ele tanto que manteve a esposa persa dele, que se chamava Apama, e que inclusive com ela ele vai ter o seu filho, que vai ser o seu sucessor no futuro império que ele vai fundar, né? Que foi o Antíoco I Sóter.
Então, com isso, ele não teve problemas. Então, Alexandre faleceu em 323 a.C. e não conseguiu resolver todos esses problemas. Vamos ficar com algumas questões ainda para serem resolvidas. Bom, depois que a questão do falecimento do Alexandre, né? Quando o Alexandre ele ainda não havia falecido, nós vamos ter aí um outro registro que o Seleuco vai aparecer. Embora ele não estava envolvido nessas rebeliões aí, né? Como a gente já viu, ele estava ali tranquilo, casado com a mulher persa, com a Fama. Então teve uma discussão entre os generais de Alexandre para resolver o que fariam com Alexandre, que estava naquele momento moribundo, o que fazer com o caso ele viesse a falecer, né? Qual seria o procedimento? E aí o historiador Plutarco escreveu em sua obra Vida de Alexandre, onde ele menciona o Seleuco, que estava reunido com o Piton. E segundo ele, vou abrir até aspas aqui para que o Plutarco escreveu. Foi também nesse dia que Piton e Seleuco foram enviados para o santuário de Sérapis para perguntar se eles deveriam levar Alexandre para lá. E a divindade respondeu: deixe-o onde ele estava. E Alexandre faleceu no final da tarde do dia 28. Bom, essa divindade, Sérapis, também chamada de Sarapis, ela foi uma divindade adorada por helenos e também pelos egípcios. Essa questão eu vou colocar lá no vídeo no Curta com o Zelota, que eu vou me aprofundar com relação a essa divindade, até porque não era uma divindade que existia já, né, para os gregos ou para os egípcios. Ela vai ser criada posterior. Pode ter sido incluída nessa história aí pelo Plutarco, mas não creio que essa divindade tenha sido consultada nessa época aí, né? Até porque vai ser bem posterior. Bom, quando o Alexandre faleceu, então ficou a questão, né? O que fazer, né? Quem seria a pessoa que iria reinar o Império de Alexandre? Bom, então esse dia foi um dia que é bastante debatido entre os historiadores até hoje, né? Que eles divergem com relação, até porque a gente tem várias versões a respeito da história de Alexandre, que com o tempo foi até deixando de ser grande, né? Vão diminuindo cada vez mais ele. Você pega um historiador de contemporâneo, ele vai colocar o Alexandre com muito menos conquistas ou importância do que teve, mas enfim. Bom, o Alexandre, ele, segundo historiadores, sugerem que ele tinha ficado em silêncio durante o seu leito de passagem para o mundo além vida, ou que ele estava incapaz de falar, no caso, para nomear quem seria o seu sucessor. Então, ele não nomeou ninguém. Então, entenderam que poderia ser o seguinte, né? Que especificamente fosse escolhido o mais forte. E aí ficou a confusão, porque todo mundo se achava forte, é claro, né? Então, um dos seus generais, que era o Perdicas, muito próximo de Alexandre, que acaba sendo ali como fosse um regente, né? Ele, na verdade, ele vai ser um regente ali da Macedônia. Então, ele sugeriu que os generais decidissem esperar um tempo até que o filho de Alexandre com Roxana, que inclusive era uma mulher de origem persa, ele teve um filho com ela que foi o Alexandre IV, né? Então esperasse que o Alexandre IV nascesse para que isso fosse decidido. Só que porém ali houve aquela ânsia, né? E o Ptolomeu, muito esperto, né? Ele já governava o Egito, lembrando que antes essa campanha que o Alexandre fez na Índia, ele havia deixado o Ptolomeu governando o Egito. Ele já tinha fundado a cidade de Alexandria e o Ptolomeu ficou por lá, né? E o Alexandre foi para essa campanha na Índia, que acabou sendo a sua última campanha. Então ele resolveu não esperar por o nascimento do Alexandre IV, inclusive depois vão dar um fim para ele. Então o Ptolomeu ele vai dar início a essa luta que vai ter pela divisão do Império de Alexandre. Entre, no caso, os generais sobreviventes vão ser os diádocos. O Péricles ele perde essa discussão, né, e o império vai ser dividido aí entre os diádocos, né, que vão começar essa guerra aí, a guerra dos diádocos ou guerra dos sucessores. E aí vamos ter algumas alianças que vão ser forjadas e muitas delas vão ser alianças que vão ser consideradas fracas, até porque não vamos ter ali
muita fidelidade entre esses generais, né? E vão durar décadas. Bom, com essa guerra dos diádocos, o Ptolomeu ele tinha uma grande vantagem com relação aos outros, uma vez que ele já estava governando o Egito legitimamente. Só que no caso ali ele já estava dando um golpe. Ele iria tornar o Egito, ao invés de ser uma satrápia, um reino, né, que ele estava fundando, né, vai ser conhecido como Reino Ptolemaico ou Ptolomaico. Tanto que o Ptolomeu ele é um ancestral da Cleópatra, né? Bom, então ele já uma posição ali como fosse um faraó, o que ele vai fazer? Ele vai capturar o corpo de Alexandre para enterrá-lo em Alexandria, lá no Egito. O Péricles, que se via ali como esse protetor do legado de Alexandre, ele já tinha preparado tudo para levar o corpo de Alexandre de volta para Macedônia, onde um túmulo estava sendo preparado para isso. Só que aí o sequestro do corpo aconteceu lá em Damasco. E colocam esse sequestro do corpo de Alexandre como, inclusive, até não se sabe onde realmente está, né, enterrado Alexandre de fato. Existem as especulações. Então esse corpo estava em Damasco, lá na Síria. Então Ptolomeu ele vai capturar. E aí vai ter esse início da guerra entre o Ptolomeu e o Péricles. Então, apesar de ter servido aí como oficial de Péricles, o Seleuco estava ali, ele era um subalterno do Péricles ali na hierarquia do exército de Alexandre. Ele começa lutando ao lado do Péricles, mas depois ele vai mudar de lado, né? Como eu falei, essas alianças aí acabaram sendo muito frágeis. Então ele vai lutar ao lado do Ptolomeu também por promessa de territórios. E aí alguns historiadores dizem que pode ser que nessa batalha, né, o Seleuco ele tenha participado ali da eliminação do Péricles, né? Então, como recompensa por essa ajuda, o Seleuco ele recebe ali o título de governador da Babilônia pelo Antípatro. Ou então por causa desse ciúme, as ambições dos outros sucessores, né, os outros diádocos, o Seleuco ele vai virar também um alvo de outros, no caso do Antígono. O Antígono vai tentar conquistar ali a Babilônia. Não só vai tentar, no caso Antígono o Caolho, como vai conseguir invadir a Babilônia. E o Seleuco teve que fugir e pedir ajuda novamente a quem? Ao Ptolomeu, né? Já que ele tinha ajudado, agora ele precisava de ajuda. Então ele foge para o Egito em 316 a.C. 4 anos depois, em 312, com a ajuda de Ptolomeu, também contou com a ajuda de Cassandro, o Seleuco ele vai conseguir derrotar o Antígono Caolho e ele recupera o território perdido dele. E depois dessa retorno dele para a Babilônia, o Seleuco ele vai dar início à fundação do seu império, vai começar a expandir seu território. Então vamos ter ali o início do Império Seleucida, o Antígono sendo derrotado na batalha de Isso em 301 a.C. e o Seleuco ele vai expandir o seu território até a Síria. O Seleuco também capturou Demétrio. Demétrio era o filho do Antígono Caolho e ficou preso até ele falecer no ano de 285 a.C. O Seleuco ele vai se demonstrar ali um grande estrategista, ele vai continuar a sua expansão e uma das principais conquistas que ele vai fazer vai ser a da Ásia Menor, também conhecida como Anatólia, e vai ser uma grande parte ali também do território seleucida e muito importante também. E como ele fazia ali uma fronteira com a Índia, ele vai fazer um acordo com o Chandragupta Maurya, que foi o fundador do Império Maurya, o que vai dar uma tranquilidade para ele lá com relação à fronteira sul do seu império com a Índia. Não é só repetir o nome do cara aqui, Chandragupta Maurya. São os nomes bem difíceis de falar, né? Eu já estou até interessado em falar sobre esse pessoal aí. Bom, Seleuco ele vai fundar algumas cidades importantes e conhecidas, como no caso a cidade de Antioquia, que vai se tornar a capital do Império Seleucida, e a própria cidade de Seleucia, né, que foi uma cidade também importantíssima dentro do Império, e ambas as cidades ficavam
margens do rio Tigre. Bom, aí tivemos a batalha de Curupédio, onde o Seleuco ele conseguiu derrotar o Lisímaco, e ele tinha como agora objetivo conquistar a Macedônia. Mas ele ficou só com esse desejo, porque ele foi interrompido devido ao fato de que o Seleuco acabou sendo despachado para o mundo além vida lá na Trácia por Ptolomeu Cerauno em 281 a.C. Por mais incrível que pareça, como eu falei, mais uma vez ressaltando as traições, bom, o Ptolomeu Cerauno era filho do Ptolomeu, era o primogênito, filho mais velho, mas acabou não ficando como o sucessor do Ptolomeu. Então ele tentou cavar ali o seu próprio império, seus próprios territórios ali. Então ele queria ali, no caso, queria conquistar o Império Seleucida e depois conquistar outros territórios. Alguns historiadores acreditam de que se o Seleuco não tivesse sido traído, ali, eliminado dessa batalha, já que o Ptolomeu Cerauno ele tinha saído do Egito e se juntado ao Seleuco lá no Império Seleucida para ajudá-lo nessas campanhas de conquista da Macedônia e depois possivelmente a Grécia na sequência, o Ptolomeu Cerauno acabou indo de fato para a Grécia, né? Só fazendo uma questão complementar aqui. Mas não durou muito. Quando ele chega na Grécia, acaba se dando mal porque ele enfrenta os gauleses da Ásia Menor, também conhecido como os Gálatas. Quem viu os vídeos dos Gálatas aqui deve recordar dessa história das invasões que os Gálatas fizeram lá na Grécia. Tem vídeo aqui no canal também. Bom, o Seleuco faleceu, tinha por volta de 76 ou 77 anos de idade e deixou ali um grande império para os seus sucessores que o mantiveram por muito tempo, né? Teve uma grande longevidade do Império Seleucida, ainda conseguiu mais algumas conquistas, inclusive até a Judéia, que vai depois culminar na revolta dos Macabeus lá na Judéia, quando os Seleucidas vão querer colocar ornamentos gregos ali no templo de Jerusalém. Enfim, essa aí é a história que eu já contei em outro vídeo também. Bom, enfim, espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido, entendeu? Para encerrar a história do Seleuco aí em um único vídeo. E estarei retornando com uma próxima enquete no sábado, na sexta. Vou fazer aquela pergunta teste aí para vocês com relação ao vídeo. Ainda nem sei do que é que eu vou perguntar, mas enfim, eu vou olhar aqui. Bom, então a gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço do Zelota. Aí o pessoal que faz parte do acampamento Zelota, eu vou trazer mais sobre essa divindade aqui e explicar sobre a história dessa divindade. Beleza? Então um abraço, Zelota. Até lá. Falou, pessoal.